Há quase 2000 anos, o Messias veio a esse mundo, revelar o Pai, ensinar a verdade e trazer a salvação. O mundo que jazia em trevas e maldade agora via a luz da salvação, resplandecer na vinda do Messias, a luz que veio desfazer as obras das trevas. Seu ensino se estendeu pelos confins do mundo, e preenchia o vazio dos corações dos aflitos, cansados e oprimidos pela escravidão e maldade desse mundo, já que as palavras do Messias eram o puro amor e luz que resplandeciam do Pai, além de trazer a esperança e a salvação a todos que nele crescem. A verdade, porém, foi duramente perseguida pelas hostes da maldade, mas por mais que a palavra do Messias fosse perseguida, ela sempre produzia frutos, os verdadeiros filhos do Pai, os quais permaneciam na fé até o fim, pois estavam cheios do Espírito do Pai. Hoje, a verdade novamente é revelada aos quatro cantos, por meio das duas oliveiras, os quais, assim como os profetas e os discípulos, transmitem a pura palavra de salvação do Messias e do Pai, a fim de libertar as pessoas e resgatá-las dos enganos desse mundo, pois o fim está próximo, e assim finalmente os salvos herdarão as moradas celestiais, deixadas pelos caídos. Esse foi o plano elaborado pelo Pai, o plano de salvação. O plano de resgate. Israel ao longo do tempo domina seu povo por meio do medo e opressão, era um Deus totalmente vingativo, mau e opressor, se mostrando em várias vezes ser um falso Deus, se arrependendo, não sabendo o que fazer ou o que iria acontecer, não demonstrando nem onisciência nem onipresença, características primordiais de um Deus. Suscitou servos depois de Moisés como Josué, Saul, Sansão, Davi, Salomão dentre outros, os quais serviram de acordo com as vontades de Israel, os quais eram segundo seu coração, todos mataram, roubaram e destruíram, descumprindo todos os 10 mandamentos, exercendo terror e domínio do seu nome sobre a terra. Israel sempre se utilizava de homens sanguinários como Josué, Davi, Judas Macabeu, Sansão, dentre outros, os quais eram responsáveis por guerrear e destruir todos os povos tidos como inimigos de Israel, e assim espalhavam o medo e terror pela terra que conquistavam. Além disso, ele suscitava vários falsos profetas, como Samuel, Elias e Eliseu, os quais repassavam as ordens de Israel a seu povo, para sua adoração. Ismael, que no princípio usava o corpo de Arão para doutrinar o povo, agora usava Elias para enganar o povo, o falso profeta, encarregado de maravilhar o povo com sinais e prodígios, entre eles fazer descer fogo do céu. O Messias deixou claro que ninguém subiu aos céus, a não ser ele, que desceu dos céus, fazendo referência ao conto de que Elias subiu aos céus numa carruagem de fogo. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. Desde Adão e Eva até o Apocalipse. Quer conhecer alguém verdadeiro? Quer conhecer? Bem claro. Pega os 10 mandamentos, resumindo pelo Messias, amará o Pai e amor ao próximo. Coloque todos os profetas com base aos 10 mandamentos, amor ao Pai e amor ao próximo. Se passar pelos 10 mandamentos e pelo amor ao Pai e amor ao próximo, é profeta do nosso Pai. Se não passar, é profeta do diabo. Os falsos profetas não é só os pastores de hoje, não é os padres somente. O falso profeta é Moisés, é falso profeta, Elias, Eliseus eram falsos profetas. Escutava o Deus do deserto, o diabo, e saía matando todo mundo. Está escrito nas Escrituras: não matarás. Os caídos por meio de Elias e Eliseu causaram a morte de centenas de pessoas, inclusive crianças, por tais rirem de sua careca, já que o princípio dos caídos é a maldade, causando morte e destruição. Além disso, em várias passagens se nota a presença de um anjo da morte, anjos com espadas que causavam morte e destruição em meio ao povo, anjos estes que eram os próprios caídos a serviço de Israel, a fim de demonstrar prodígios e poder perante o povo. E orou Eliseu, e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, em redor de Eliseu. E o Senhor deu ordem ao anjo, e ele tornou a sua espada a bainha.
E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e atormentava um espírito mau da parte do Senhor. E, levantando Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, com a sua espada desembainhada na sua mão estendida contra Jerusalém. Josué levantou os olhos e viu diante de si um homem de pé segurando uma espada. Josué foi ter com ele: Vés tu és nossos ou nosso inimigo? Ele respondeu: Não, sou um príncipe dos exércitos do Senhor. Josué prostou-se com o rosto por terra. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho com a espada desembainhada na mão. Inclinou-se e prostrou-se com a face por terra. Tais avistamentos eram de anjos caídos, a serviço de Israel. Eles eram os responsáveis por auxiliar o povo de Israel nas guerras, bem como punir ao povo caso desobedecessem a Israel. Note que estes anjos recebem adoração ao permitirem que se prostrem perante eles, provando que não são anjos do Pai, já que estes não se permitem serem adorados, nem tampouco vistos, são todos considerados como irmãos. E eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me: Não faças isto, eu sou teu conservo, e de teus irmãos, que têm o testemunho do Messias. Adore ao Pai, porque o testemunho do Messias é o espírito de profecia. Um verdadeiro anjo do Pai não recebe adoração, pois só o Pai se deve adorar, diferente dos caídos que recebem, pois querem ser exaltados. Os principais caídos haviam se dividido, Azazel possuía caídos do seu lado e Satanás do seu, por isso Satanás sempre ameaçava seu povo a não adorar ou se envolver com os povos vizinhos, pois estes eram adoradores de Azazel e demais anjos na figura dos deuses pagãos. Sempre que seu povo desobedecia eram punidos com a morte, peste, doenças, invasão de povos inimigos até quase destruir seu povo. Israel não permitia a desobediência. Esse Deus comandava seu povo unicamente pelo terror e medo, um verdadeiro ditador, que punia e matava sem a menor compaixão, um Deus que diferente do Pai nem chama aos seus por filhos, mas por servos. O Pai, além dos 10 mandamentos, sempre enviava seus profetas para aquele povo, a fim de alertá-los, se converterem ao bem, profetas que foram todos perseguidos e mortos pelo povo de Israel. Os profetas do Pai, diferente dos falsos profetas de Israel, vieram a esse mundo pregar a palavra do Pai, cumprir fielmente os 10 mandamentos. Por tal motivo todos os 24 profetas do Pai foram assassinados, pois pregavam contra a falsa doutrina de Israel. Além disso, seus livros foram ocultados e os profetas como Daniel, Jeremias e Isaías tiveram seus livros manipulados. Por isso se nota que em seus livros contém profecias do Pai e da vinda do Messias e profecias de destruição de Israel, onde toda profecia de destruição e morte é relacionada a Israel. A qual dos profetas não perseguiram os vossos pais? Mataram os que prediziam a vinda do justo, do qual vós agora tendes sido traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei pelo ministério dos anjos e não a guardastes. Aquele povo estava totalmente corrompido pelos ensinos do seu falso Deus, não tinham amor ao próximo, seu único pensamento era ser o povo dominador sobre a terra, os quais aguardavam a vinda do falso Messias prometido por seu Deus, a exemplo de Davi, um novo rei que reinaria e levaria seu povo ao domínio total. Enquanto isso Azazel ficava mais forte, buscava dominar todo o restante da terra, criou grandes impérios como o Egito, Babilônia, Pérsia, Grécia e por fim seu maior império, o romano. Foi por meio do Império Romano que Azazel conseguiu vencer Israel, o qual se curva perante a invasão de Jerusalém, ocorrida em 63 a.C., quando Pompeu cerca e toma toda a Judéia, passando agora a autoridade ao Império Romano de Azazel. Pompeu toma Jerusalém, além do templo judaico, onde invade o Santo dos Santos, lugar somente permitido aos sacerdotes. Ele, porém, não saqueia nada, mas vê a Torá com suas leis e percebe como os judeus eram totalmente obedientes a ela. Azazel agora era o caído mais poderoso da terra e tinha muito mais caídos como aliados do que Israel. Israel estava subjugado e seu povo agora era submisso ao Império Romano, deviam pagar impostos e obedecer à autoridade de Roma, porém, o culto judaico foi mantido normalmente. Nessa altura se dá início a outra parte do plano de resgate,
após milhares de anos enviando seus filhos profetas para anunciar a verdade desde Adão, 24 no total, agora chegou o momento do Messias descer a essa terra para trazer a verdade e revelar seu Pai, o qual desde a queda de Adão foi ocultado ao mundo pelos caídos. Para vir a esse mundo o Messias teve que se tornar carnal, ele foi igual em tudo ao ser humano, exceto no pecado, se fez como nós para trazer a verdade, revelar o Pai, e veio primeiro ao povo de Israel pois era o povo mais corrompido pelos caídos. O Pai estava oculto ao mundo desde a queda de Adão e agora seria revelado ao mundo através do Messias, diferente do Deus de Israel o qual aparecia a todos os patriarcas, chegando até a se manifestar fisicamente a Abraão e Jacó, comprovando não ser o verdadeiro Pai. Eis o porquê da enorme diferença entre o Deus vingativo e mau do Velho Testamento com o do Novo de amor e compaixão apresentado pelo Messias. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. O povo, entretanto, corrompido pelos ensinos do seu falso Deus não compreendiam o ensino do Messias, mesmo testemunhando vários milagres e prodígios realizados por ele, mas eles esperavam um Messias guerreiro e opressor, assim como fora Davi. O ensino do Mestre era totalmente oposto ao do Deus de Israel. Israel e os caídos sabiam que cedo ou tarde o Messias desceria nessa terra, por isso se encarregaram de doutrinar fortemente seu povo através de falsos profetas, ensinos e leis. O Messias condenou fortemente as leis e doutrinas judaicas, não obedecendo a nenhuma, como apedrejar a adúltera, obediência aos fariseus, lei do talião, juramento e várias outras que ele anulou, ainda se fazendo maldito perante a lei judaica por não as cumprir e sendo morto no madeiro, mas ele cumpriu fielmente os 10 mandamentos do Pai, a verdadeira lei, resumidos por ele em 2, amor ao Pai e ao próximo. Destes depende a lei dos 10 mandamentos do Pai e os verdadeiros profetas, que o povo judeu sempre desobedeceu matando, roubando e destruindo. Serpentes. Raça de víboras. Como escapareis ao castigo do inferno? Vede, eu vos envio profetas, sábios, doutores. Matareis e crucificareis uns e açoitareis outros nas vossas sinagogas. Persegui-los-eis de cidade em cidade, para que caia sobre vós todos o sangue inocente derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o templo e o altar. Em verdade vos digo, todos esses crimes pesam sobre esta raça. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, e pai da mentira. O Messias chama aquele povo de filhos do diabo, o mesmo povo que milhares de anos atrás foi chamado pelo seu falso Deus de seu filho primogênito. O povo judeu estava extremamente corrompido pelos ensinos de morte e maldade de seu falso Deus. Eles não compreendiam a linguagem de amor e perdão ao qual o Messias ensinava, pois para eles era totalmente oposto aos seus maus princípios, que assim como seu Deus, eram mentir, matar, roubar e destruir. E a condenação é esta, em que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Os líderes religiosos da época tramavam sua morte. O Messias sabia que iria morrer nessa terra, pois os caídos juraram matá-lo em vingança por serem expulsos do reino. Tanto que perto de sua morte Israel e Ismael aparecem como Moisés e Elias ao Messias o ameaçando matar assim que entrasse em Jerusalém. Os caídos para se manifestarem fisicamente necessitam de corpos humanos, por isso o corpo de Moisés foi disputado por Israel e Elias tomado por um redemoinho de fogo por Ismael. Ambos os corpos sumiram, são os corpos usados por Israel e Ismael para se manifestar fisicamente ao Messias. Ao se completar seu tempo de ensino nesse mundo, o Messias sabia que era chegada a sua hora de retornar ao Pai. Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes, e aos escribas, e condená-lo à morte. E o entregarão aos gentios para que dele escarneçam, e o açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. O Messias foi assassinado pelo sistema religioso da época, com o aval do povo, orquestrado por seu falso Deus Israel,
através da lei promulgada por Moisés, a vingança que ele encontrou para se vingar de sua expulsão do reino pelo Messias. Eis porque o Messias foi fortemente torturado antes da sua morte, eram os caídos se vingando, submetendo o Messias aos mais diversos tipos de tortura e humilhação. Mas os judeus não tinham poder para matar o Messias, era preciso Israel pedir ao Império Romano de Azazel para executá-lo. Quando interrogado por Pilatos, este era na realidade o próprio Azazel no seu corpo, interrogando o Messias. Eis o porquê do tom irônico de Pilatos ao interrogá-lo e o silêncio do Messias perante o mesmo. Ele sabia que estava ali dialogando com um caído. Por isso o Messias diz a Pilatos, que poder nenhum teria sobre ele, se o Pai não tivesse permitido, ou seja, o Messias estava se referindo ao mundo e seu domínio que o Pai concedeu a Israel e demais caídos durante os 6.000 anos a que foram entregues. Azazel entrega a decisão ao povo sabendo que estavam corrompidos e pediriam sua morte. Queria mostrar que sabem enganar o povo ao ponto de matarem o próprio filho do Pai. Enquanto não se completava os 3 dias da ressurreição, o corpo do Messias foi guardado sem cessar pelos 2 anjos que sempre o acompanham desde o começo no reino, as 2 testemunhas. Caso contrário, os caídos certamente destruiriam seu corpo. Viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo do Messias, um à cabeceira e outro aos pés. Enquanto o acompanhavam com seus olhares, vendo-o afastar-se para o céu, eis que lhes apareceram 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Homens da Galileia, por que ficais aí a olhar para o céu? Esse Messias que acaba de vos ser arrebatado para o céu voltará do mesmo modo que o viste subir para o céu. A missão do Mestre havia se cumprido neste mundo, o ponto principal do plano de resgate do Pai, a fim de que as moradas vazias sejam novamente ocupadas, e para isso era necessário mostrar o caminho até elas. O Messias veio a este mundo revelar o Pai, por isso é o único caminho até ele. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos do Pai, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas do Pai. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Messias veio provar que é possível vencer esse mundo, assim vencer os pecados e armadilhas criados pelos caídos, a fim de corromper e condenar a humanidade. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Por isso ele sempre condenou esse mundo e tudo o que ele oferece, principalmente as riquezas e bens materiais. Ele sabe que tudo neste mundo foi adulterado pelos caídos para satisfazer e corromper a carne. Israel tentou o Messias de todas as formas, já oferecendo este mundo e seus reinos para que em troca o adorasse, assim como fizera a Abraão e aos reis da terra, pois acreditava que se corrompesse o Messias acabaria com o plano de resgate do Pai. Mas seu plano nunca daria certo, pois o Messias, sendo o verdadeiro mestre e filho do Pai, nunca se deixou enganar por ele ou por qualquer outro caído rebelde. Ele que é a verdade e o caminho até ao Pai e seu reino. O que antes com Adão se abriu o caminho para a morte e pecado, agora através do Messias se abre o caminho para a salvação e a vida eterna a todo aquele que nele crer. Para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás ao Pai, a fim de que recebam a remissão de pecados, e herança entre os que são santificados pela fé em mim. O Messias retornou ao Pai, mas com a promessa que depois de 2 dias, ou seja, 2000 anos, voltaria para buscar a sua verdadeira igreja, os salvos. Todos que crerem nele e amaram seu próximo se salvará e herdará as moradas vazias deixadas pelos caídos no reino, as 500 milhões de casas, mais 3 que o Messias e as 2 testemunhas deixarão de habitar para as entregar aos novos irmãos, as quais serão ocupadas por todos aqueles que creram no Pai e na sua palavra.
Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse lhes preparar o lugar, eu não teria dito. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Agora eu vou contar uma coisa que aconteceu há 50 anos atrás. Mais ou menos 50 anos, 55 anos mais ou menos atrás. Acho que os irmãos lembram da passagem que o Messias disse para os nossos irmãos apóstolos, que eu estou indo para a sua casa, para a casa do Pai, e lá eu vou preparar a casa de vocês. Ali ele está falando dos apóstolos e, claro, de todos os salvos. Há 50 anos atrás, 55 anos atrás mais ou menos, o Pai e o Messias estavam contando. Eu vou contar uma historinha para vocês, os irmãos vão entender mais ou menos. Tá? Uma historinha só para vocês verem. O Pai e o Messias estavam conversando. E aí o Pai e o Messias estavam conversando e eles estavam lendo livros. Esses livros são dos irmãos salvos, que, quando for salvo, os livros são destruídos. Não tem mais livro. Salvo não precisa ter livro, salvo não precisa de ter nada. Salvo está salvo, quem tem que ter livro são os condenados por julgamento. Os salvos são, depois que acabar tudo, o Pai e o Messias, os livros dos salvos são esquecidos, são destruídos. Mas até lá, o Pai ainda estava, ele usa o livro dos salvos ainda. Só uma historinha para vocês entender. Então o Pai e o Messias estavam lendo os livros dos salvos. E aí o Messias falou, só um exemplo, tá? Falou pro Pai: hoje é dia de preparar mais casa, Pai. Mais casa. Aí ele pegou o livro de alguns irmãos salvos e começou a ler. O Messias falando pro Pai: nós vamos preparar as casas para nossos irmãos, né? E eu vou dizer para vocês como que vai ser preparada a casa de vocês. Talvez os irmãos não saibam, mas hoje vocês vão ficar sabendo. Quem preparou a casa de vocês foi vocês mesmos. Talvez você não está entendendo, né? No livro de vocês, tudo o que vocês fizeram, tudo o que vocês viram e que vocês gostaram, que não seja parte da maçonaria do sistema dos anjos caídos, resumindo, máquinas, coisas feitas por mão de homens, mas tudo o que vocês gostaram, vamos supor, uma flor, uma cor, um lago, um animal. O Pai pegou o livro de cada um de vocês, o Pai e o Messias, e começou a observar o livro da vida de vocês. Aí o Messias conversando com o Pai, vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo aqui, que irmão que eu posso dar. Eu queria dar para todos os irmãos. Vamos supor, todos os irmãos, ele pegou o livro de vocês e começou a ler o Messias. Vamos supor que o irmão Paulo, quando era criança, ele observava as coisas que foram feitas pelo Pai. Aí foi anotado no livro. O Paulo gosta, vou dar um exemplo, o Paulo gosta da cor azul. O Paulo gosta daquele animal ali. O Pai foi anotando. Há 50 anos atrás, o Pai e o Messias começaram a sentar e começaram a pegar tudo isso que vocês gostaram. Vamos supor, uma pedra, vamos supor assim, coisas que o Pai fez, não coisas feitas por mão de homem. Um animal, uma cor, sabe? O que vocês gostariam de ter perto da casa de vocês? Qual é a cor que vocês gostariam das pedras que fossem? Porque lá existe. É que aqui nesse mundo existe igual ouro. O ouro aqui no mundo vocês só conhecem o ouro amarelo ou rosado, mas tem ouro de várias cores. Os diamantes têm várias cores. As jasmins são várias cores, as pedras são várias cores. Lá é diferente, não é igual aqui, lá tem tudo. E aí o Pai foi observando tudo que vocês gostam. Vamos supor, eu queria ter uma casa um dia e eu queria acordar de manhã, abrir a janela e ver um panda brincando no meu quintal, assim, brincando em frente à casa. O Pai foi pegando tudo isso de vocês, cada um de vocês, e passou para o Messias: eles gostam disso, gostam daquilo. Aí o Messias olhou para o Pai e falou: então vamos preparar do jeito que eles gostam a casa deles. Tudo que eles não tiveram lá no mundo dos caídos, a gente vai preparar aqui. Então, quando o Messias diz que vai subir ao reino do céu para preparar as casas dos apóstolos, de todas as pessoas, ele está dizendo que vai preparar porque ele está lendo o livro de vocês e está fazendo a casa de vocês do jeitinho que vocês queriam, do jeitinho que vocês gostam. Como que ele faz isso?
Quanto vocês eram, ele usou muita parte de quanto vocês nasceram até a idade, vamos supor, um exemplo, dos 10 anos, que é a idade mais pura, é a idade que vocês gostam de olhar das coisas que o pai fez, vamos supor, do nascimento até os 10, 12 anos de idade. Então tudo que vocês olharam nessa idade, tudo que vocês gostaram, foi escrito no livro da vida de vocês. Aí o Messias está pegando o livro agora e está lendo o livro e está fazendo a casa do jeitinho de que cada um de vocês gostariam de ter. Esse é o presente que o Pai e o Messias vai dar para vocês. A casa, o Messias só foi preparar, mas quem fez a casa são todos vocês. Todos vocês estão fazendo a casa. Quando vocês eram crianças, tudo que vocês olharam, que admiraram, que vocês gostaram, foi anotado no livro de vocês, e agora o Messias pegou esse livro e está preparando a casa de vocês. É interessante, né, irmão? Isso aconteceu mais ou menos 55 anos atrás, 50 anos atrás. Mas, então, quando vocês chegarem lá, vocês que construíram praticamente a casa. Tudo que vocês gostaram quando era praticamente criança foi transmitido para o livro da vida. O Messias pegou, leu e viu o que vocês gostam e vai colocar tudo na casa de vocês. Isso que ele faz é para demonstrar o amor deles por vocês. Porque ele está vendo a luta de vocês, ele preparou a montanha para vocês, preparou o lugar para vocês não conhecerem a morte, está preparando as casas de cada um de vocês. Tudo que vocês olharam que o Pai criou aqui na Terra está lá escrito. E o Messias só está dando os últimos, vamos dizer assim, os últimos retoques do que vocês queriam. Então a casa lá em cima foram vocês que fizeram. Quando você chegar lá, vai estar do jeitinho que vocês quiserem, além. Quer dizer, milhões de quilômetros de luz. É muito... não dá pra se pensar. Vocês vão ter que chegar lá para ver, vocês vão ver o que o Pai e o Messias preparou para vocês. E nada mais é do que vocês queriam. Mas é assim, tudo livre. É como eu digo pros irmãos, você vai acordar de manhã, vai ter um leão passando na frente da sua casa. Um urso. Eles vão passar na frente da sua casa. Você vai olhar assim, ele vai estar lá deitado, brincando na frente da casa de vocês, assim. Coisa mais normal do mundo. Aqui não, aqui eles são selvagens, mas lá não. Lá eles brincam com todo mundo, eles são... Não existe maldade lá em cima, entendeu? Não, quem escutou na casa de vocês aí foi o Messias, tá? Foi ele que estava aí. Como eu disse, o Messias estava aí, ouviu e só conversou. Só passou pra mim, só. Aí só pra lembrar que ele está com vocês, então, pra vocês não ter dúvida, entendeu? Ele tá mostrando pra vocês que ele estava com vocês, aí do lado de vocês. Eles estão sempre na casa de vocês. É que vocês têm que abrir o coração e sentir isso. Ele tá aí sempre. Sempre. Sempre ele passa na casa de algum irmão e fica um pouquinho olhando, observando vocês. Ele está sempre por aí. Quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim, e vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. É melhor que eu vá embora. Porque se eu não for, o advogado não virá a vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando o advogado vier, ele vai desmascarar o mundo, mostrando quem é o pecador, quem é o justo e quem será condenado. Quem é o pecador? Aquele que não acredita em mim. Quem é o justo? Sou eu, mas não mais me verão porque eu vou para o Pai. Quem será o condenado? É o príncipe desde o mundo, que já foi condenado. Ainda tenho muitas coisas para dizer, mas agora não seriam capazes de suportar. Quando vier o Espírito da Verdade, ele vos encaminhará em direção a ela, porque o Espírito não falará em seu próprio nome, mas dirá o que escutou e lhes anunciará as coisas que hão de acontecer. O Espírito da Verdade manifestará a minha glória, porque ele vai receber daquilo que é meu e interpretará para vós. Tudo que pertence ao Pai é meu também. O Espírito vai receber daquilo que é meu e interpretará para vós. E isso vocês vão começar a entender agora. Tudo isso que o Pai está fazendo para vocês, sabe? Tudo que o Pai está fazendo, o Messias, os apóstolos passaram, sabe? A casa de vocês, tudo. É como o Pai estivesse falando para vocês todos, pedindo obrigado por acreditar nele e ajudar ele a repor
as casas no reino do céu, completar o 1 bilhão e 503 milhões de irmãos.